assunto é na Band News FM. Agora 9h41, aproveitando o Murilo Rocha já no estúdio, essa informação importante, a atualização de momento aqui na nossa programação. Murilo Rocha mudou de microfone, deixa eu abrir aqui o outro microfone. Bom dia, Murilo. Bom dia, Sinine, bom dia, Luciana. Bom dia, ouvintes da Band News. Alguns assuntos bons pra gente comentar, um deles aí, é engraçado, parece distante, mas pode afetar muito Minas Gerais. Eleição de Donald Trump, como diz a Sinine, fica meio estranho, né, de falar. Meio brega, né, Trump. Mas é importante porque eu vi até a postagem do governador falando aí, né, acreditando numa América grande de novo, mas pelo discurso do presidente eleito dos Estados Unidos ontem, talvez os impactos não sejam tão positivos para o Brasil, para a América Latina e inclusive para Minas Gerais, né? Ele fechando o cerco aí aos imigrantes ilegais nos Estados Unidos, anunciando aí uma série de deportações. E o estado brasileiro mais afetado com isso será justamente Minas Gerais. Há uma estimativa aí que 230 mil brasileiros possam ser deportados. Desse total aí, vocês podem ter certeza que a maior parte são de mineiros, né? A maior parte das pessoas aí deportadas são de mineiros, vocês podem ter certeza disso nesse pacote aí de medidas que ontem foram anunciadas seu primeiro dia, né? Não só a posse, o Trump meio que confirmou tudo que ele tinha prometido em campanha e um destes pontos que afeta diretamente aqui, claro, também outras coisas vão afetar muito o Brasil, a taxação aí de produtos importados, isso vai afetar aí a questão da balança comercial brasileira e mineira, né? Que isso não sei se é para comemorar muito, como o governador comemorou, mas uma coisa direta que vai afetar são a questão realmente das deportações de brasileiros, que já vinham ocorrendo, né, nos outros governos, aí acho que desde o início dos anos 2000, o governo Obama fez deportações de brasileiros, todos os governos aí recentes, Biden, deportação, enfim, mas o caso do Trump, ele prometendo aí linha dura, aumentar esse número de deportações de imigrantes ilegais nos Estados Unidos e os mineiros serão diretamente afetados. Como eu disse, a estimativa de 230 mil brasileiros vivendo ilegalmente nos Estados Unidos e desse total aí, boa parte deles de mineiros podem voltar aqui para Minas Gerais, região do Vale do Rio Doce, Vale do Aço, aí são os maiores exportadores, vamos dizer assim, de brasileiros, de mineiros para os Estados Unidos, historicamente, né? Governador Valadares e região, a gente sempre comenta isso aqui, historicamente aí, sempre as pessoas tentando a vida, né? Nos Estados Unidos ali, empregos, às vezes subempregos, ajuntam dinheiro, mandam para a família aqui, acabam aquecendo a economia aqui, ou então ficam por um tempo e voltam, mas a grande maioria permanece por lá, nem volta. Região ali de Boston, nos Estados Unidos, né? É onde que há uma grande concentração de brasileiros e de mineiros. Acho que a maior parte está ali. Claro, tem muita gente na Flórida também. Miami, então, hein? Exatamente. Só dá brasileiro. Mas acho que a grande concentração talvez seja nessa região de Boston ali, né? E na região metropolitana de Boston, há muitas cidades pequenas ali, onde há muitos e muitos mineiros vivendo ali, né? Alguns legalmente, mas a grande maioria a gente sabe que ilegalmente. Agora, também, né, há muita gente falando que esse discurso do Trump também vai encontrar alguma resistência na prática, dentro do próprio Estados Unidos, né? Que nem tudo que ele está bradando aí nos seus discursos vai encontrar, né, efeito prático. Essa questão da deportação, talvez, outras medidas aí em relação ao comércio internacional, tem alguns economistas, especialistas aí vendo algumas barreiras dentro do próprio Estados Unidos, o próprio Congresso, talvez não, né, seja uma barreira ali para que essas medidas sejam levadas a cabo, né? Aquelas coisas extremas, né, daquele discurso ontem, eu achei interessante que a Juliana Rosa, nossa comentarista de economia, falou, né, que pela primeira vez um presidente norte-americano assume falando que vai virar as costas para o mundo, né? Geralmente essa é a postura deles, mas de forma explícita, talvez o Trump realmente seja o primeiro, né? E eu não entendo, por exemplo, fiquei pensando, até vereador de Belo Horizonte lá, né, o que eles estão comemorando nessa vitória do Trump, que num discurso totalmente autocentrado, né? O que importa é os Estados Unidos e o resto do mundo que se dane. O discurso deles, pudesse ser resumido, seria mais ou menos esse, né? Ele vai voltar as atenções totalmente para os Estados Unidos, porque ele está certo, em parte, né? Mas aí não importando
com as consequências disso para o resto do mundo, inclusive em questões climáticas, né? E outras políticas também, né? As políticas de gênero e tal. Ele meio dando uma banana para isso no discurso dele de ontem, abertamente, né? As palavras dele, né? As palavras têm peso e as palavras dele foram explícitas em relação a todos esses temas. Saiu do Acordo de Paris, deixou a OMS, né? Organização Mundial de Saúde, enfim, falou que a política de gênero dos Estados Unidos agora só existe 2 gêneros, né? Masculino e feminino. Enfim, ele foi bem incisivo nas palavras. Vamos ver como isso vai se reverter na prática. Falou lá da fronteira, onde muitos brasileiros entram ilegalmente, fronteira com o México principalmente, falando que vai, né, já intensificar as ações ali para prender as pessoas que estão, evitar e prender as pessoas que estão entrando ilegalmente e reforçar essa política de deportação. Acho que isso, para nós mineiros aqui, é o que diz mais respeito diretamente, no primeiro momento. As medidas econômicas a gente vai ver depois como vai refletir no Brasil e, claro, na economia de Minas Gerais. Mas no primeiro momento, acho que essa questão das deportações, né? Muita gente deve ter ficado apreensiva, muita gente lá nos Estados Unidos, muito mineiro lá e muito mineiro aqui, que tem o sustento, às vezes, bancado por um parente ou um familiar que está lá nos Estados Unidos, que manda aquele dinheiro mensalmente, né? Com o dólar valendo aí R$6, você imagina como é importante, talvez, para uma economia familiar, essas remessas de dólar aí que geralmente ocorrem mensalmente dessas pessoas que moram lá para os parentes aqui em Minas Gerais, como a gente já disse sempre, concentrados ali no Vale do Rio Doce e Vale do Aço. Mudando de assunto, mas continuando nessa região, Vale do Rio Doce e Vale do Aço, a expectativa total para assinatura do contrato da 381 também. A Luciana leu nas manchetes aqui, né? Vocês ouviram. Eu dei informação, exatamente, os ouvintes participaram. Exatamente. Então, assim, é um assunto super importante para Minas Gerais e que passa justamente por essa região, né? A expectativa aí mais de 100 quilômetros de duplicação, parte deles, cerca de 20 quilômetros, são de obras que já existem, estão lá meio que abandonadas, finalizar, e outros 100 quilômetros são de duplicações novas duplicações ao longo da rodovia, né? O leilão já foi feito, a empresa vencedora já foi escolhida, agora é realmente a formalização do contrato para poder começar essas obras, expectativa de obras e, logicamente, né, gente, não existe almoço grátis. Primeira coisa que eles vão fazer vai ser a implantação de pedágios, previsão aí de 5 pedágios nesse trecho de BH até Governador Valadares, né? BH até Monlevade, depois Monlevade e Ipatinga Valadares. Esse é o trecho aí que promete ser duplicado e que precisa ser duplicado, né? Quem passa por lá sabe a urgência da duplicação desse trecho, mas nós vamos pagar por isso. E nesse caso de estrada, eu acho que talvez, não sei se vocês concordam, Luciana, Sinine ouvinte, acho que é um dos poucos serviços que a gente aceita pagar, assim, serviços que antes pertenciam ao Estado, que a gente aceita privatizá-lo, né? Que são a questão das estradas, né? Aceita porque já se provou... Nossa régua é baixíssima. Exatamente. Já se provou que o Estado brasileiro não tem condição nenhuma de gerir estradas, né? As condições das estradas são péssimas. Então, assim, qualquer melhoria que seja, às vezes a gente paga até caro por uma coisa bem precária, a gente acha maravilhoso, né? Algumas das privatizações aí, concessões, mesmo não sendo tão boas, mas porque era tão ruim, nossa base é tão, né? Nossa referência é tão baixa, como disse assim, nossa régua é tão baixa, que qualquer coisa que se faça, né? Um tapa-buraco rápido, a gente já fica feliz. Um carro de emergência que atende ali no acidente, a gente acha a 8ª maravilha do mundo e já concorda em pagar o pedágio. Mas para aquela região, né? Rodovia que já foi conhecida como Rodovia da Morte, ainda é chamada, né, de Rodovia da Morte, acho que vale e muito a pena, né? Nem sei se vale a pena, é urgente, na verdade. Não é nem questão de valer ou não a pena, tem que ser, né, melhorada, e o jeito que se encontrou foi através do pedágio. Lembrando que não inclui, quando eu falei BH Valadares, não inclui os primeiros quilômetros aqui da cidade de Belo Horizonte até Caeté, mais ou menos, onde há aquela sequência de curvas perigosas também, não inclui, porque ali, para poder se assinar para poder fazer o leilão e ter interessados, teve que se retirar esse trecho. Por quê? Porque ali envolve várias desapropriações. Há muitas moradias, né, à margem da rodovia, em áreas que pertencem ao DENIT, né, mas para se duplicar ali, vai se envolver muitas desapropriações. Nenhuma empresa privada nunca tinha se interessado nesse leilão, justamente porque sabe desse imbróglio judicial para fazer essas desapropriações. Então o governo, o que ele fez? Falou, não, essa área nós vamos tomar conta, nós vamos fazer a obra
e a concessão fica aí mais ou menos de Caeté para frente, né? Vamos ver se o governo também vai fazer a parte dele agora e dar início a esse processo complicado, né? De desapropriações, remoção dessas famílias para outros locais. É um processo demorado, lento e caro. Então, passar para essa concessionária vencedora, já passou, agora é só assinar o resto da rodovia até Governador Valadares, né? Urgente essas melhorias, urgente. A rodovia, sempre que sai aquele ranking da CNT de trechos mais perigosos do Brasil, a 381 aqui em Minas, nesse trecho de Belo Horizonte a Valadares, figura ali no top 10, geralmente no top 3 ali das rodovias mais perigosas e mais mortais do Brasil. Por isso, esse triste apelido de Rodovia da Morte. Vamos aguardar e acompanhar o trabalho dessa concessionária também. É isso, Luciana, Sinini.